Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso canal Fórmula de Soluções. Hoje nós vamos continuar o módulo de ácidos e bases em química orgânica, em nossa aula de número 5 sobre exercícios. Hoje vamos praticar, pessoal. E se você gostou desse tema, já deixa o seu like, bote aí seus comentários e suas dúvidas que nós iremos responder. E também lembre-se de divulgar o nosso vídeo e se inscrever no canal. Número 1. Vamos juntos! Entre as moléculas fenol, 2-cloro-propan-1-ol, propan-1-ol e ácido etanóico, qual a ordem crescente de acidez? E você também tem que justificar a sua resposta. Bem, para nós começarmos a resolver essa questão, a gente tem que saber o que é acidez, que é a aula de número 3 desse módulo aí, dessa playlist. A acidez, pessoal, ela é o quê? É a facilidade que uma substância tem de liberar a espécie H+. Se for muito fácil, é uma espécie que é muito ácida. Já se a espécie ela não tiver a facilidade de liberar H+, vai ser uma espécie pouco ácida. E o que vai ditar se a espécie libera muito ou pouco H+? Eu aqui vou resolver essa questão de duas maneiras. A primeira delas, a gente vai analisar essa ligação OH aqui. Se essa ligação ela for fraca, ela tiver poucos elétrons, é uma ligação que é fácil de ser quebrada. Se ela é fácil de ser quebrada, libera bastante H+. Ou seja, se essa ligação OH aqui for fraca, vai ser uma espécie muito ácida. Agora, se essa ligação OH ela for rica em elétrons, ela for uma ligação forte, vai ser difícil ela ser rompida para liberar o H+. E aí a molécula vai ser pouco ácida. Tudo bem? Bem, além de nós sabermos o conceito de acidez, temos que também saber desenhar essas estruturas. Quem é o fenol, o 2-cloro-propan-1-ol, está aqui também, propan-1-ol, e o ácido etanóico. Então, essas quatro estruturas já foram desenhadas, né? Temos uma playlist de funções orgânicas, se vocês quiserem fazer a revisão, né? E nós agora temos que ver quem é o mais ácido, quem é o menos ácido, né? E como que a gente vai ver isso, pessoal? A gente aqui vai ter que primeiro identificar qual é a parte da molécula que é igual em todos. Veja aqui, todas as moléculas têm o OH, tá vendo aqui, ó? Fenol, aqui é um álcool, outro álcool, aqui um ácido carboxílico, todos têm o OH. E a gente vai ter que olhar para o restante da molécula. Qual é o efeito eletrônico que o restante da molécula tem? Para ver se vai fortalecer ou se vai enfraquecer a ligação OH. Então, vamos lá. Vamos aqui começar com o fenol. Veja que ligado ao OH, você tem um anel aromático. Um anel aromático que tem uma nuvem π. Aqui nós temos elétrons π, né? E qual é o efeito desse anel aromático? Esse anel aromático, pessoal, ele tem um efeito de ressonância, o quê? Atrator de elétrons. Então, ele vai puxar aqui os elétrons do oxigênio, ele vai puxar os elétrons da ligação OH. Ele vai deixar essa ligação OH pobre em elétrons, essa ligação mais fraca. Então, essa substância ela tem um relativo caráter ácido. Por quê? Porque essa ligação OH está sendo enfraquecida por causa do efeito de ressonância puxador de elétrons. Se você for responder a minha prova, não assim adianta você falar que o anel aromático tem efeito de ressonância. Você tem que falar se é efeito de ressonância puxador de elétrons ou o que empurra elétrons para cima de uma outra parte da molécula. Esse anel aromático ele é puxador de elétrons pelo efeito de ressonância. Vamos agora à segunda molécula, o 2-cloro-propan-1-ol. Aqui você vê que nós temos carbonos e temos um átomo de cloro. Esse átomo de cloro, pessoal, ele é um átomo bastante eletronegativo quando a gente compara com carbono. E ele vai ter um efeito indutivo puxador de elétrons. Então, aqui essa ligação OH também vai estar enfraquecida devido ao quê?
ao efeito indutivo do cloro, ele vai puxar elétrons do carbono, puxar elétrons aqui dessas partes todas da molécula. E aí essa ligação fica mais pobre em elétron, a ligação OH, ou seja, mais fácil de ser rompida. Então veja que aqui você tem um substituinte também puxador de elétrons, só que agora pelo efeito indutivo. Aqui era por efeito de ressonância. Qual é o efeito mais forte, pessoal? Aqui, no caso, o efeito de ressonância vai ser mais forte do que o efeito indutivo. Tudo bem? Bem, vamos aqui olhar para essa terceira molécula. Essa é a terceira molécula, só tem átomos de carbono. Esses átomos de carbono eles não têm um efeito indutivo ou de ressonância tão explícito, né? Você aqui pode, no máximo, colocar que esses átomos de carbono poderiam ter um fraco efeito indutivo doador de elétrons. Mas vamos aqui olhar para a nossa quarta molécula, para o ácido etanóico. Verifique que ligado ao OH, nós temos um carbono com oxigênio. Esse átomo de oxigênio ele é altamente eletronegativo, tem um efeito indutivo puxador de elétrons, né? E veja que aqui também você tem uma ligação dupla, que faz um efeito de ressonância puxador de elétrons também. Então, no caso do ácido etanóico, nós temos dois efeitos que se somam. O efeito indutivo puxador de elétrons e o efeito de ressonância também puxador de elétrons. Se você está com dúvidas de efeito indutivo ou de efeito de ressonância, vai nessa playlist mesmo, na aula 1 e na aula 2, que nós explicamos melhor o efeito indutivo e o efeito de ressonância. Tudo bem? Bem, então, como é que a gente vai resolver a questão? Nós já desenhamos as moléculas, nós já vimos os efeitos característicos aqui, né, de cada uma, e agora a gente vai ter que botar a ordem crescente, que é do menos ácido para o mais ácido aqui. O menos ácido, pessoal, vai ser onde tiver a ligação OH mais forte. E aqui no caso, onde nós temos a ligação OH aqui mais forte, né, vai ser no propanol. Veja só, o propanol é o menos ácido de todos, porque todos os outros compostos têm efeitos que estão retirando elétrons da ligação OH. Certo? E aí agora, depois dele, para onde que nós vamos? Nós temos aqui um grupo que retira por efeito indutivo, que é mais fraco aqui que o efeito de ressonância, né? E esse aqui tem os dois juntos, ou seja, a gente aqui vai colocar o 2-cloropropanol, porque o efeito indutivo é um efeito retirador mais fraco do que o efeito de ressonância aqui. Depois vem o fenol e o mais ácido de todos é aqui o ácido etanóico. Por quê? Porque aqui vai ter tanto efeito indutivo quanto efeito de ressonância puxador de elétrons. Isso daí vai enfraquecer fortemente a ligação OH e vai ser mais fácil liberar a espécie H+. Tudo bem, pessoal? Então, temos que explicar dessa maneira. Desenhe as moléculas, veja aí quais são os efeitos eletrônicos, diga se é puxador ou se é assim doador de elétrons, né? E faça a correlação, se você aqui optar por explicar por esse método, né? Pela aqui o número de elétrons da ligação OH, pela força da ligação OH. Temos uma outra maneira também de explicar. Então, como é que eu poderia resolver essa questão também? Aqui, o fenol, ele, quando ioniza, quando gera o H+, ele gera esse ânion aqui. Eu só tirei o hidrogênio aqui, né, a espécie H+, e gerei esse ânion. A gente diz que esse ânion aqui é a base conjugada do fenol. E esse ânion a gente aqui tem no produto. E como que uma reação química ela ocorre em maior ou então menor extensão? Se ele gera produtos estáveis, a reação química ocorre muito eficazmente. Se eu gero produtos de alta energia, é difícil a reação química acontecer. Então, a gente tem que analisar uma segunda maneira de você explicar essa questão, é pela estabilidade do produto. Onde eu tenho o produto mais estável, a reação ocorre com uma maior extensão, com uma maior eficiência. Se a reação ocorre mais, eu estou liberando mais H+, logo a substância vai ser mais ácida. Quando nós olhamos aqui para esse composto, a gente já vai falar do efeito eletrônico. Mas antes disso, aquela nossa segunda molécula também ioniza, gerando H+, e
aqui o ânion, a sua base conjugada, a terceira molécula também. Veja como é que eu estou aqui escrevendo essas reações. Eu peguei cada uma daquelas moléculas e aqui nós aqui retiramos o H+, e escrevemos o ânion que sobra. Veja, retirando H+, sobra o ânion que está aqui. O H tem carga positiva +1, o ânion vai ter carga negativa -1. Tá? E aqui o último composto é o do ácido carboxílico, que também ioniza, gerando H+, e a base conjugada dele. Agora, nós podemos analisar o quê? A estabilidade dos produtos. Bem, todas as reações têm o H+, tá vendo? Então, pelo H+, a gente não vai conseguir tirar nenhuma conclusão. A gente vai ter que olhar o quê? Para a estabilidade da chamada base conjugada, do ânion gerado. E como é que a gente analisa isso, pessoal? Vamos lá! Bem, essa primeira molécula, a gente sabe que o anel aromático ele tem um efeito de ressonância puxador de elétrons. Se puxa aqui os elétrons, você consegue dispersar essa carga negativa. Quando a gente dispersa a carga negativa, isso é uma coisa boa para a molécula, ela fica menos reativa, ela fica mais estável. Então, se eu conseguir dispersar a carga negativa, isso é sinônimo de estabilidade. Aqui você consegue dispersar pelo efeito de ressonância. Já no segundo caso, você tem o cloro, né? Ele puxa pelo efeito indutivo. Veja que ele vai puxar essa carga negativa pelo efeito indutivo também. Só que o efeito indutivo ele é um pouco mais fraco que o efeito de ressonância. Então, aqui, ele não vai puxar tanto essa carga negativa quanto o efeito de ressonância puxa. Nesse meu terceiro caso, eu não tenho nenhum grupo aqui nessa molécula que puxa elétrons ou doe elétrons. E quando eu olho para o ácido etanóico, pessoal, novamente, ele puxa pelo efeito indutivo, que o oxigênio ele é altamente eletronegativo, e também vai puxar pelo efeito de ressonância aqui. Então, aqui é um efeito duplo. E como que nós vamos, então, aqui ver qual é a ordem? A ordem aqui começa, a substância menos ácida, né, é a que tem a base conjugada mais instável, onde a carga está mais concentrada. E aonde que isso daí ocorre? No propan-1-ol. Aqui você não tem nenhum grupo que vai deslocalizar, que vai puxar essa carga negativa. Depois dele vem o 2-cloro-propan-1-ol, porque aqui você tem o cloro puxando elétrons pelo efeito indutivo. Depois o fenol, aqui o anel aromático puxa pelo efeito de ressonância. E o mais ácido de todos é justamente o ácido carboxílico, que você tem aqui o grupo deslocalizando, puxando essa carga negativa, né, estabilizando o composto tanto pelo efeito indutivo quanto o efeito de ressonância. Tudo bem, pessoal? Toda essa minha explicação tem que vir escrita na hora de um exercício, na hora de uma prova, tá? Você tem que entender para escrever isso para mim. Não adianta você lá desenhar setinhas, R e I, sem assim escrever um texto. O texto é fundamental para eu conseguir saber se você aprendeu a matéria ou não, para eu ver se você conseguiu atingir o raciocínio ou não. Maravilha! Vamos então agora para o segundo exercício. Dentre as seguintes moléculas, olha só como é que o Léo foi bonzinho, ele já deu as fórmulas aqui todas, não foi que nem no número 1, né? Qual a ordem crescente de basicidade? Uma coisa aqui que eu tenho que explicar, pessoal, e aí vocês têm que lembrar, é que eu aqui, nesses exercícios, estou pedindo a ordem crescente, do menor para o maior, né? Cuidado, porque muita gente se confunde com ordem crescente e ordem decrescente. Aqui é crescente, é do menor para o maior. As moléculas elas já estão aqui, daqui a pouco a gente dá uma olhada melhor nelas, mas a gente tem que, para resolver essa questão primeiro, lembrar o que é basicidade. Então, basicidade na química orgânica, pessoal, é a tendência de um átomo ou uma espécie doar par de elétrons. Veja que aqui o NH3, o átomo de nitrogênio, tem um par de elétrons sobre ele. Aqui esse par de elétrons pode ser doado, logo a gente fala que a amônia é uma substância básica. A água, veja que no átomo de oxigênio, um dos pares de elétrons também pode ser doado aqui. Logo, a água também tem um caráter básico, um caráter que pode doar elétron. Agora, se eu lhe perguntar, entre o NH3 e a água, qual o mais básico? O mais básico, pessoal, vai ser o que tiver a maior tendência de
doar elétrons. Quanto mais fácil for doar o elétron, mais básico vai ser o composto. Então, aqui como o oxigênio é mais eletronegativo que o nitrogênio, ou seja, o oxigênio é mais forte para segurar os seus elétrons, é difícil para ele doar. Logo, entre esses dois aqui, a amônia é mais básica do que a água. E, geralmente, os exercícios que vão aparecer para a gente, eles vão ter sempre átomos de nitrogênio, tá vendo aqui? Seja de uma amina, pode ser uma amina aromática, aqui uma amida, lembra esse grupo funcional amida? A gente vai ter que analisar aonde que o par de elétrons vai ser mais facilmente doado, é o mais básico, ou mais dificilmente doado, é o menos básico. Tá? Vamos então aqui analisar. Veja que eu dei aqui as fórmulas de estrutura em linha. Se você tiver dúvida, vai lá na nossa playlist de Introdução à Química Orgânica. Nós temos uma aula lá sobre fórmulas químicas que nós ensinamos estrutura de linha, fórmula estrutural, fórmula molecular, todas essas aí. Bem, nessa letra A aqui, nós temos uma amina, né? Aqui é um radical etil e etil. Essa aqui é a dietilamina, é uma amina secundária aqui no caso. Ah, Léo, mas eu não tenho tanta facilidade para ver. Se você quiser desenhar a molécula, olha só, é um NH, tá vendo? Aqui é um CH2, aqui é um CH3. Nesses vértices nós temos carbonos, CH2 e CH3. A gente completa com a valência do carbono, que sempre tem que fazer 4 ligações químicas. Então, se vocês preferirem, vocês podem transformar numa fórmula estrutural, né? Ou trabalhar com essa estrutura de linha. Aqui, pessoal, para a gente ver aonde é mais fácil ou mais difícil doar o par de elétron, eu sempre dou essa dica. Bota o par de elétron. Ó, eu aqui botei o par de elétron em cima desse átomo de nitrogênio, aqui em cima desse outro. Olha aqui os pares de elétrons que a gente vai avaliar se é fácil ou difícil doar. E como é que a gente vai avaliar se é fácil ou difícil doar? Pelos efeitos eletrônicos, né? Você vê que ligado ao nitrogênio, nós temos vários substituintes aqui. A gente vai ter que ver se esse substituinte ele doa elétron ou ele puxa elétron por efeito indutivo, por efeito de ressonância aqui. A gente vai ter que analisar. E vamos começar resolvendo da letra D para a letra A. Essa letra D é uma amida. Essa amida, pessoal, veja que tem um átomo de oxigênio que é altamente eletronegativo, então vai puxar elétrons pelo efeito indutivo, e nós também temos aqui um carbono sp2, uma ligação dupla. Então, aqui esse par de elétrons está sendo puxado tanto pelo efeito indutivo do átomo de oxigênio, quanto pelo efeito de ressonância também aqui do carbono sp2 e do oxigênio. Veja que esse par de elétrons está bem difícil de ser doado, porque você tem dois efeitos aqui prendendo o par de elétrons. É bem pouco básico esse composto. Já aqui, a letra C, veja, nós temos um grupo alquila, ele é só formado por carbonos e hidrogênios. Então, lembre-se, grupo alquila, quando um grupo só tiver carbono e hidrogênio, ele é um grupo alquila. Grupo alquila tem um efeito doador de elétrons pelo efeito indutivo. Então, veja que aqui você tem um efeito indutivo doador de elétrons. Logo, eu estou aumentando a quantidade de elétrons sobre o átomo de nitrogênio. Logo, vai ficar mais fácil fazer a doação. Veja que aqui o efeito inverso. Aqui puxa, difícil doar. Aqui, esse grupo já está doando elétron. Então, facilita essa doação. O C ele é mais básico que o D, sim. A letra B agora, anel aromático. Aí, né, tem que lembrar, anel aromático, se ele estiver sozinho, né, ele é um substituinte puxador de elétrons pelo efeito de ressonância. Então, aqui os elétrons estão sendo puxados, está difícil de doar. Mas não é tão difícil, porque aqui você só tem ressonância. Aqui você tem ressonância indutiva, né? Você tem dois efeitos aqui atrapalhando a doação de elétrons. E essa letra A, que é o nosso último caso, você vai ter de um lado radical alquila, que só tem carbono e hidrogênio, né? E do outro também. Veja que aqui você tem dois efeitos indutivos doando elétron. Vamos então agora à nossa ordem, pessoal. Bem,
Como é a ordem crescente, tem que começar do menos básico, o que é mais difícil de doar par de elétrons, que é justamente a letra D, porque você tem tanto o efeito indutivo quanto o efeito de ressonância prendendo os elétrons. Depois a letra B, onde você tem somente o efeito de ressonância puxando elétron, né? Então difícil ainda de doar. Depois, a letra C, você tem um grupo doando elétron pelo efeito indutivo. E o mais fácil, o mais básico, é a letra A, que você tem 2 grupos doando elétrons pelo efeito indutivo. Novamente, você tem que redigir um texto para me responder isso. Não adianta você só botar setinhas I e R. A gente tem que treinar a parte escrita também. Isso daí é muito importante numa prova. Então, essa daí que é a ordem crescente de basicidade. Ficou alguma dúvida, pessoal? Curtam, comentem, compartilhem o nosso vídeo, escrevam para nós adoramos responder as suas perguntas. E lembre-se de se inscrever no YouTube, Instagram e Facebook. Um grande abraço a todos, vamos às aulas!